paz, meus queridos, bom dia! Que bom que você chegou ao nosso devocional, esse momento que é só nosso e com Deus. É o momento em que nós abrimos a Sagrada Escritura e nós podemos buscar sabedoria, instrução, orientação, discernimento, buscar uma palavra que seja a resposta para aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor em oração. Mas para isso, há alguns itens que nós precisamos seguir. A palavra nos dá versículos, a palavra nos dá textos, onde nós podemos ler e aprender a fazer também a nossa parte nessa caminhada com o Senhor. Em Números, no capítulo 14, no verso 9, diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais, diz a palavra do Senhor. Nunca se esqueça, para você receber algo novo de Deus, para você receber uma nova revelação, uma nova unção, sempre haverá algo para fazer da nossa parte, uma participação nossa que depende da nossa atitude com Deus. Na vida, nada acontece por acaso. E nada vai acontecer se eu e você não nos mobilizarmos, se nós não optarmos por fazer a nossa parte. A escolha e o querer de avançar, marchar, ir além, depende de nós. Queridos, muitos se acomodam, muitos cruzam os braços diante das dificuldades, muitos preferem a rebeldia contra Deus, mas essas são atitudes que não levam a lugar nenhum. A palavra diz aqui: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A rebeldia dos 10 espias infelizmente influenciou a maioria do povo hebreu. Fez todos se tornarem rebeldes, não acreditaram mais na promessa de Deus, e por isso eles e toda essa geração não puderam entrar na terra prometida. Homens de fé trabalham ao lado de Deus. Deixa eu repetir isso para você. Homens e mulheres de fé trabalham ao lado de Deus. Você tem trabalhado ao lado de Deus? Você tem sido obediente ao Senhor? Homens de fé buscam orientação e sabedoria. Você tem buscado essa orientação? De quê? Está lhe faltando sabedoria? A palavra do Senhor nos diz em Tiago: mas para que eu e você possamos ter sabedoria e orientação, nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, para partes importantes que o Senhor nos diz. E em Tiago nos diz que se falta conhecimento, sabedoria, peça a Deus e Ele lhe dará. Talvez você me pergunte: será que estou sendo falho em alguma parte? O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu preciso me apresentar diante do Senhor com fé, sem rebeldia, sem murmuração, sem reclamação. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque a sua fé em ação para vencer todos os obstáculos da sua vida. Nós vemos que o justo vive pela fé, então você precisa fazer a sua parte em todas as circunstâncias da vida. E o primeiro passo, importantíssimo, é crer. Amados, a segunda parte é orar. Nós não podemos ficar sem orar, porque a nossa parte é orar, esperar, é confiar. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, tudo aquilo que você pode fazer, faça.
Não espere que ninguém faça por você. Aqui nós vemos que se os espias tivessem tão somente confiado em Deus e nas suas promessas e fossem em frente, eles teriam sido abençoados. Mas tudo que eles viram naquela terra era empecilho, eram gigantes, eram problemas, eram dificuldades. Tudo que eles foram ver naquela terra, para eles, se tornou um obstáculo. Amados, nós precisamos ver o lado bom das coisas. Acreditar que Deus está no controle. E então vem a terceira parte que nós precisamos fazer: esperar. Esperar em Deus fortalece a nossa fé e vai gerando paciência. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 28: aquele que crer não se apressará. Aquele que crer não se apressará. Ele sabe esperar no Senhor. O mundo pode estar em polvorosa, agitados, correndo, desesperados, mas o coração daquele que espera no Senhor descansará. Aleluia. E a quarta parte que precisamos fazer é confiar. Confiança em Deus e ir adiante, sem você se apoiar naquilo que você vê, até você conseguir ver o que dele se espera. Fé é crer mesmo sem enxergar, porque Deus não é alguém que vai mentir. Se ele prometeu para você algo na tua vida ministerial, familiar, financeira, ele vai cumprir, porque ele não mente. A sua palavra é a verdade, por isso você pode confiar em tudo que vem do Pai. A palavra nos diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amados, as promessas de Deus são algo que Ele sempre mantém. Ele sempre vai manter, Ele nunca vai falhar. A palavra nos diz no Salmo 89, não violarei o meu pacto, nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Então as promessas de Deus estão na Bíblia e elas nunca falham. E quanto mais nós pedirmos sabedoria a Deus, mais nós vamos entender isso e mais a sabedoria vai guiar o nosso caminhar. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios um grande ensinamento. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Amém? A primeira condição para nós recebermos a orientação de Deus é aprender a verdade dele, os ensinos e os mandamentos de Deus que jamais devem ser esquecidos, como diz a palavra. O amor e a fidelidade não podem ser atitudes ou ações esporádicas, mas devem acompanhar nós, cristãos, em todos os momentos das nossas vidas. Veja, tem recompensa por andar com Deus. Provérbios 3, o 5 e o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A promessa de Deus, a recompensa de Deus é que ele vai endireitar as tuas veredas, mas o cumprimento dessa promessa está
intimamente ligado à nossa obediência ao Senhor. Devemos crer em Deus em todos os momentos de todo o nosso coração e obedecer seus mandamentos em todas as situações. Endireitar em hebraico significa tornar reto. Todos os caminhos tortuosos, confusos, Ele endireitará. Daquele que permanece nele, que obedece a Ele, que confia nele. Mas a palavra também nos exorta que há uma falsa sabedoria em que muitos se apoiam. Veja o versículo 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. É um convite à humildade. Saber que dependemos de alguém, porque somente os humildes conhecem a verdadeira essência da sabedoria. O cristão também deve ser guiado em sua vida pelo temor do Senhor, mantendo-se afastado de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que jaz do maligno, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que é desaprovado por Deus. E então continua no verso 9 e 10. Quando nós honramos ao Senhor com tudo que nós temos, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é o dono de tudo que existe no mundo, e um cristão, ele precisa honrar a Deus com seus bens, precisa honrar a Deus com sua oração, precisa honrar a Deus com a sua honra, com sua reverência e adoração. Quando nós deixamos de ser fiéis a Deus em nossas ofertas, nós estamos mostrando que de certa forma nós não confiamos nele. Confiamos para Ele nos curar, confiamos para Ele nos abrir portas, mas não confiamos que Ele pode prosperar os nossos bens. Deus enche os nossos celeiros quando nós devolvemos aquilo que pertence a Ele. E essa promessa vai muito além de bens materiais ou financeiros. É com o nosso amor, é com o nosso momento de devocional, com a nossa oração, com nossa adoração, uma parte do nosso dia dedicada somente a Ele. No Pai nós já temos tudo o que necessitamos. E então o Senhor exige de nós disciplina. A disciplina de Deus, porque no verso 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Mas o cristão nunca deve se esquecer de que a disciplina, a exortação, ela faz parte do plano de Deus. Muitas vezes nós necessitamos, assim como crianças pequenas, birrentas, nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos de uma palavra mais dura para permanecer no caminho. Ou se nós nos desviamos um pouco para retornarmos àquilo que agrada ao Senhor. Porque onde existe amor, existe disciplina. E nós vemos aqui nos versos 13 a 15 as bênçãos que decorrem de nós termos sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela.
A sabedoria é uma dádiva de Deus. Deve ser desejada e buscada em oração, em jejum, em comunhão com Deus, em propósito, em consagração. Aqui Provérbios vai nos falar que a maior riqueza que nós podemos buscar aqui na terra é a sabedoria. A sabedoria não de homens, nem a nossa própria sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, e ela merece os nossos maiores investimentos, a nossa maior busca. E nos versículos 16 a 20 vai nos falar dos frutos e o caminho dessa sabedoria. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. E é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência fundou os céus. E no 20, pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Salomão apresenta 3 frutos da sabedoria: longevidade, riquezas e honra. Longevidade, riquezas e honra procedem da sabedoria. A sabedoria vai nos guiar por caminhos agradáveis. Muitas escolhas podem até parecer boas aos nossos olhos humanos, mas no final levam à desgraça, à morte, à ruína. E todos aqueles que andam em caminhos da luz sabem exatamente onde irão chegar. Aqueles que retêm a sabedoria, esses sim são verdadeiramente felizes, independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Se há perda, se há luto, se há obstáculo, eles sabem que com Deus essas situações são passageiras. Mas o que Deus tem preparado é eterno. Deus já usou de sabedoria para criar o universo e Ele também nos concede sabedoria para viver nesse mundo e governar aquilo que está à nossa disposição. E então nós vemos dos versículos 21 a 26 o cuidado e a providência de Deus para aquele que busca sabedoria, para aquele que é obediente a Deus, para aquele que guarda os seus mandamentos. E aqui diz: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Quando Deus dirige o nosso caminho, Ele é capaz de guardar esse caminho, de cuidar esse caminho onde nós passamos. E ao nós entregarmos a Deus todo o nosso corpo, então nós receberemos todo o cuidado de Deus. Ele ajudará os seus filhos a manterem os olhos voltados exatamente para a direção certa. Ele não permitirá que o seu pescoço se vire para a direção que o levará para longe dos seus caminhos, dos seus princípios, e também manterá os seus pés seguros no caminho correto. Veja quanta maravilha de vivermos nos caminhos do Senhor. E nós podemos ainda aqui concluir do verso 27 ao 32 que a sabedoria guia o relacionamento com os outros, com aqueles irmãos, familiares e amigos que estão ao nosso redor.
E então diz a palavra do Senhor: não furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei. Se o tens agora contigo, não deixe para fazer o bem amanhã, faze-o agora. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleitees com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina os perversos, mas aos retos trata com intimidade. Os cristãos sábios, eles são generosos com os outros. Eles estendem a mão, eles ajudam, eles têm uma palavra amiga, eles esforçam-se ao máximo para evitar conflitos desnecessários, para brigar com o outro, para fazer fofocas, para criar intrigas. O sábio não faz isso. Quando verdadeiramente amamos a Deus, nós passamos a amar de igual modo o nosso próximo. E o amor tem pressa em socorrer uma pessoa que nós amamos, o próximo, um vizinho, um familiar, um amigo, um irmão da igreja. Quem ama deixa de lado somente as palavras bonitas e começa a fazer a diferença na vida do outro com ações. O cristão, diz a palavra, ele deve estar preocupado em construir pontes de amizades, de relacionamentos, de buscar para próximo de si amizades verdadeiras, pautadas na palavra. Ele deve evitar fofocas, contendas, murmurações. Ele deve evitar contendas com os irmãos, mas o sábio, o cristão sábio, ele é conhecido como alguém pacificador, aquele que sempre leva paz. É fácil amar aquele que é agradável, porém se o nosso próximo for uma pessoa perversa que zomba da nossa fé, o próprio Deus nos guiará de modo que a nossa luz brilhe no meio daquela escuridão. Salomão é claro: o que uma pessoa semeia, aquelas sementes que ela vai deixando no caminho ao longo da sua vida, ela também colherá em algum momento. Tanto aqueles que praticam e plantam escárnio, zombaria, maldição, como aqueles que plantam bênção, aqueles que plantam palavras de amor, aqueles que estendem a sua mão em momento devido, receberão a mesma colheita. Por isso, meus amados, faça a sua parte, porque Deus faz a dele e ele nunca falha. Essa palavra jamais falhará. Eu, você e toda a humanidade podemos falhar, mas Deus não. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele colocou em sua palavra, das promessas, dos princípios, dos versículos, de tudo que ele colocou aqui. Os que confiam em Deus e fazem a parte que lhe cabe, que fazem a sua parte com ações, esses jamais serão decepcionados. Queridos, é o dia de nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de buscarmos sabedoria, orientação. Abra a sua linda palavra. Abra em Provérbios 13 e leia tudo de novo. 2, 3 vezes se for preciso e veja o que está escrito aqui. Que lição de sabedoria, que ensinamento, que instrução para que eu e você tenhamos uma vida plena, abundante e próspera, pertinho do nosso Pai. Se seguimos aqui os ensinamentos de Salomão,
então nós saberemos que na certeza Deus sempre se agradará de nós e jamais nos desamparará. E Ele vai nos honrar com toda certeza. Amém?